4 passos para a dieta da mulher que está se aproximando dos 40 anos ou já passou dos 40 anos. Sim, a nossa dieta ela tem um poder de transformar os nossos hormônios, equilibrar eles. Então vale a pena a gente começar a considerar aquilo que nós estamos comendo. Eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e ajudo você a potencializar a sua saúde através da alimentação. Já se inscreva no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos relacionados à saúde, nutrição e estilo de vida saudável. E também já curta esse vídeo que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar demais. Por onde começar quando uma mulher ela está perto de fazer 40 anos ou ela já passou dos 40 anos? O fato é que precisamos preservar o máximo a sua massa muscular, aquela que você já tem, e sempre garantir que você ganhe mais massa muscular, porque elas serão principalmente proteção para os seus ossos, vão garantir uma estrutura, uma rigidez no seu envelhecimento, além do músculo ser também um tecido metabolicamente ativo, então ele acaba influenciando também em todo o nosso metabolismo. E exatamente por isso precisamos garantir com que essa mulher tenha um bom aporte de proteína. Sempre, gente, garantir um bom aporte de proteína ao longo do dia. Além também, né, porque a proteína, os aminoácidos, a nossa proteína, quando a gente consome ela, vai ser digerida, quebrada e ela se transformará em aminoácidos. Os aminoácidos, eles participam de inúmeras funções no nosso organismo, principalmente relacionados a construir algo. Serão como os tijolinhos no nosso corpo. Então, eles participam do processo, por exemplo, de construção de massa muscular, de cabelo, de unha, de pele, de enzimas digestivas e várias outras células, tecidos no nosso corpo. E o mais interessante é que essa mulher, ela fracione a proteína ao longo do dia, do que ela simplesmente concentrar uma grande quantidade de proteína em apenas uma única refeição, como por exemplo, só no almoço ou só no jantar. É muito interessante o fracionamento. Quando eu falo aqui para vocês sobre pele, cabelo e unha, eu sempre falo sobre garantirmos que tenham sempre aminoácidos circulantes na nossa corrente sanguínea, para então garantir que esses aminoácidos eles também possam participar também da construção de cabelo, pele e unha. Se a gente só consome em uma única refeição, a gente não garante que tenham aminoácidos circulando na nossa corrente sanguínea e eles serão utilizados para aquilo que estiver com mais demanda naquele momento. Então é sempre muito importante esse fracionamento de proteína durante o dia, tá? Mas nunca exceder. Porque se a gente consome muito mais proteína do que precisamos também, a gente pode acabar favorecendo quadros de disbiose intestinal. Por isso a mulher tem que tomar muito cuidado. Ela precisa da proteína, mas ela não pode exceder demais, porque ela precisa cuidar do intestino dela, principalmente porque o nosso intestino ele participa da regulação de vários hormônios femininos. Então o primeiro passo seria esse fracionamento de proteína. O mais indicado seria uma média aí de 1,4 a 1,6 de gramas de proteína por quilograma de peso. Então, por exemplo, se você pesa uma média de 70 quilos, você poderá consumir entre 98 gramas a 112 gramas de proteína no seu dia. Você deve sim sempre concentrar as maiores quantidades nas principais refeições, como almoço e jantar, mas não somente nessas refeições. A gente vai fracionar ao longo do dia. Um exemplo de distribuição de proteína, se você precisasse, consumir entre 98 a 112 gramas de proteína no dia. Por exemplo, no seu café da manhã, eu indicaria para você consumir, por exemplo, 2 ovos, mais uma colher de sopa de frango desfiado. 2 ovos têm uma média de 10 gramas de proteína, mas se a gente precisa garantir, esse fracionamento ao longo do dia, eu colocaria ainda mais uma colher de sopa de frango desfiado. Para mim, ele é um coringa porque ele tem uma grande quantidade de proteína, pouca quantidade, principalmente de gordura, é uma proteína magra e é super versátil, Então a gente consegue ter um bom aporte de proteína no seu café da manhã, principalmente agregando uma única colher de sopa aí de frango desfiado, que seria mais ou menos umas 20 gramas de frango desfiado, teria mais 7 gramas de proteína. Então a gente já garante 17 gramas de proteína no seu café da manhã. Você pode fazer um omelete, você pode fazer receitinhas de muffins com ovos e ainda o peito de frango e ainda colocar uns vegetais no meio. Claro que aqui eu tô falando só sobre proteína, Ainda tem os outros complementos no seu dia a dia aí também. No seu almoço, você comeria, por exemplo, 100 gramas, pode ser de um frango, pode ser de uma carne, pode ser, por exemplo, de uma carne moída, mais magra, barata, acessível para muitas pessoas,
100 gramas de carne moída vai ter uma média de 35 gramas de proteína. Então aí você já entendeu, né, que 100 gramas de carne não é 100 gramas de proteína, como algumas pessoas acham. Nossa, eu vou comer 100 gramas de carne, é 100 gramas de proteína, muita proteína. Não, 100 gramas de carne tem uma média de 35 gramas de proteína. Por isso que é sempre bom esse fracionamento ao longo do dia e não exceder e também não comer de menos. No seu lanche da tarde, eu iria colocar aí, por exemplo, alguma proteína em pó, porque seria muito mais fácil para você. Porque a maioria das pessoas acabam não consumindo nada no lanche da tarde, chega no jantar, né, principalmente com muita fome. Então a proteína em pó, ela facilita principalmente a gente conseguir bater sua meta de proteína no dia. Pode ser uma dose de whey protein concentrado, pode ser uma dose de proteína vegetal, vai ter uma média aí de 20 gramas de proteína. Mas se você também não quiser ou você acha que é inacessível para você, você pode consumir de novo ovos com peito de frango, ou só ovos, ou um peito de frango também, que é muito mais barato. No seu jantar, você pode consumir novamente 100 gramas de peito de frango ou 100 gramas também de algum peixe, uma carne mais magra. Mas eu indicaria aqui um peito de frango pra gente variar. E hoje em dia tem como a gente fazer muitas receitas com essas carnes pra gente não enjoar. Você pode consumir também se você gosta, tá, gente? De vísceras, de fígado, de coração de galinha. Todos esses alimentos, eles também são boas fontes de proteína. Mas uma média de 100 gramas de peito de frango teria uma média de 32 gramas de proteína. Então aí, com essa refeição, fracionamento com essas quantidades que eu falei para vocês, vocês conseguiriam consumir uma média de 110 gramas de proteína ao dia, o que já é muito interessante para uma mulher que tem em média 70 quilos. Segundo passo, escolher alguns alimentos que serão ricos em fibras e mais alcalinizantes. A gente precisa desse equilíbrio, né, entre os alimentos que são ricos em proteínas, que eles têm uma carga ácida maior, e os alimentos vegetais. Esse é uma grande questão, principalmente nas pessoas que acabam consumindo uma dieta muito rica em proteína. Tem gente que come só proteína e acaba tendo quadros de desbiose. Por quê? Cadê o alimento para as boas bactérias? Os alimentos para as boas bactérias, gente, são de origem vegetal. As ervas, as especiarias, os chás, as frutas, os legumes, tudo isso de origem vegetal serão alimentos para as boas bactérias. Então não tem como a gente também só pensar na proteína, senão pode acabar favorecendo um quadro de disbiose, que é um desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins, que eu sempre falo aqui no meu canal para vocês que precisamos tomar cuidado. Então o segundo passo seria vocês capricharem aí no consumo de vegetais, de frutas, de ervas, de especiarias, de sementes também, serão fundamentais para uma mulher que já tem quase chegando aos 40 anos ou já passou dos 40 anos. O terceiro passo seria colocar alguns alimentos que eles funcionam aí para ajudar no equilíbrio hormonal feminino, como por exemplo a linhaça, o inhame e o tofu. Eu sei que o tofu acaba sendo mais caro para muitas mulheres, mas vale a pena você colocar pelo menos uma linhaça aí num shake, na rotina de vocês, vai ajudar demais. E o quarto e último passo seria você adicionar pelo menos uma xícara de chá verde ao dia. O chá verde, gente, ele tem inúmeras funcionalidades. Ele é um dos chás mais utilizados aí, até mesmo em protocolos de desinflamação, pessoas que precisam aumentar a capacidade antioxidante no corpo. E eles também ajudam demais, principalmente nas nossas mitocôndrias, que são as nossas usinas de energia, fundamentais para as mulheres que estão nesse processo aí de climatério, menopausa ou simplesmente precisam de mais energia e melhorar o metabolismo como um todo. A verdade é que a alimentação saudável que vai ajudar na modulação hormonal, ela não precisa ser difícil, ela não precisa ser complicada, ela não precisa ser cara, ela precisa ser acessível com os alimentos que tem aí na sua rotina, na sua cidade, que sejam fáceis para você, mas que principalmente sejam alimentos que têm pouca quantidade de aditivos químicos, corantes, estabilizantes, emulsificantes. Vocês viram que tudo que eu falei aqui para vocês é comida de verdade, comida acessível. Se a gente conseguir incluir mais nutrientes na nossa rotina, fica muito mais fácil quando tivermos que lidar com alguma exceção e com alimentos que a gente gosta. E a verdade é que um corpo bem nutrido é um sistema imunológico forte que consegue lidar com qualquer tipo de adversidade, e circunstâncias que acontecem no dia a dia, uma gripe, um resfriado. Essa é a verdade, gente. Um corpo bem nutrido sempre será a base também para a regulação hormonal feminina. Então finalizamos por aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só colocar nos comentários. Até o próximo vídeo.